movimento circular uniforme. Olha, essa primeira parte aqui, essa página está em branco, vai continuar em branco por enquanto, é um formulário. O que acontece é o seguinte, para você trabalhar bem com movimento circular uniforme, você tem que conhecer 6 equações. E, logicamente, dentro dessas equações, saber o que significa cada termo ali. Então nós vamos trabalhar isso. À medida que eu for demonstrando as equações, eu vou voltar aqui nessa primeira página, no formulário, e colocar a equação aqui para você ver. Eu vou demonstrar cada uma delas. Tá? Então, o que é um movimento circular uniforme? Imagine um corpo girando aí em torno de uma circunferência com velocidade escalar constante, tá? Ou então velocidade vetorial em módulo constante, né? A velocidade, então, em módulo, ou a velocidade escalar, não está variando, ela está sempre com o mesmo valor no decorrer do tempo. Não vai haver variação na velocidade escalar. Ok? E quando a gente estuda isso, a primeira coisa importante para nós trabalharmos ou entendermos é o que é período e frequência. O período em física é o tempo gasto para que um evento se repita. Por exemplo, se eu estiver batendo palmas, tá? O intervalo de tempo entre uma palma e outra, nós chamamos isso de período. Lógico, eu estarei fazendo aqui um movimento periódico, né? Sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, um período é o intervalo de tempo, tá? Para que o movimento se repita ou para que o evento se repita. No caso de um movimento circular, vai ser o tempo que o móvel gasta para dar uma volta completa. Porque aí ele vai começar a segunda volta, depois a terceira volta, e aí por diante. Então, a cada volta que o móvel dá, ele vai gastar um certo tempo, tá? Que nós vamos chamar de período. Como nós estaremos trabalhando com movimento circular e uniforme, ele vai gastar sempre o mesmo tempo para dar uma volta. Então, o período será um valor constante no movimento circular e uniforme. Tá? Então vamos supor que o corpo aí deu uma volta na circunferência em 4 segundos. Ele deu uma volta na circunferência em 4 segundos. Então o período vai valer 4. Vamos colocar aqui, ó, período igual a 4 segundos. Tá? O período é representado por uma letra T maiúscula, tá? T de tempo, mas como é um tempo especial para a gente, não é um tempo qualquer, é o tempo que o movimento se repete, a gente representa ele por um T maiúsculo. E a frequência? O que é a frequência? A frequência é o número de vezes que o evento se repete em uma unidade de tempo. O que significa isso? Se o tempo for dado em segundo, tá? Quantas vezes esse movimento se repete em 1 segundo? Se o tempo for dado em minuto, quantas vezes esse evento se repete em 1 minuto? Se for dado em hora, quantas vezes ele se repete em 1 hora? E assim sucessivamente. Tá? Então você está vendo aqui, olha, se a esfera deu uma volta na circunferência em 4 segundos, o período é 4 segundos. Quantas vezes esse movimento se repete em 1 segundo? Então, olha, na verdade, ele não vai se repetir em 1 segundo, né? Você vai ter ali a fração do movimento que você teve. Se ele dá uma volta em 4 segundos, em 1 segundo, ele não vai dar 1/4 de volta? Isso significa, então, que a frequência vai ser 1/4 de rotação por segundo. Então a gente escreve assim, ó, frequência, é um F itálico, tá? Nesse caso será 1/4 de rotação por segundo, ou voltas por segundo, tá? Você poderia colocar V aqui. 1/4 de rotação por segundo. Então note que está preso ao tempo do período aqui. Tá? Se está segundo, aqui vai ser rotação por segundo.
Olha, no sistema internacional, já vou adiantar isso aqui, tá? A rotação por segundo, tá? Que nós estamos no sistema internacional, é dado em hertz. Tá? Então essa frequência aqui também você poderia falar o seguinte, olha, que equivale a 1/4 de hertz. H maiúsculo, Z minúsculo. Tá? O hertz aí seria um nome, tá igual o Newton, né? O Newton a gente não representa por um N maiúsculo, tá? Como é o nome de um cientista, então você tem aí H maiúsculo, tá? Então você tem 1/4 de hertz quando o período foi de 4 segundos. Vamos colocar aqui uma... né? Vamos fazer outro experimento, vou separar isso aqui. Tá? Vamos continuar. Vamos supor que então agora que o corpo deu uma volta na circunferência em 2 segundos. Pensa bem, se ele deu uma volta em 2 segundos, isso significa que o período vale 2 segundos. Aí volta a pergunta. Em 1 segundo, quantas voltas ele vai dar? Poxa, se em 2 segundos ele deu uma volta completa, em 1 segundo ele não vai dar meia volta? Então, a frequência será igual a meia rotação por segundo. Ou vamos colocar direto, meio hertz. Continuando a experiência, o corpo agora dá uma volta em torno da circunferência em meio segundo. Isso significa então que o período vai valer meio. Período meio segundo. Repetindo agora a pergunta. Se em meio segundo ele dá uma volta, em 1 segundo, quantas voltas ele vai dar? Ele não dará 2 voltas? A frequência, então, agora passa a ser 2 hertz. Tá? Notem a relação aí, tá? O que está acontecendo? Quando o período era 4 segundos, frequência 1/4. Período 2 segundos, frequência 1/2. Período 1/2 segundos, frequência 2. Verifique que a frequência está sempre sendo igual ao inverso do período. E aí nasce a nossa primeira equação. A frequência é o inverso do período. Verifique agora, por exemplo, se o tempo para uma volta foi de 1/4 de segundo, o que vai acontecer então? Sem pensar muito, você poderia colocar aqui, olha, o período 1/4 de segundo. E a frequência? Basta inverter aqui, seria de 4 Hz. E assim sucessivamente. A frequência será sempre o inverso do período. Então nós teríamos essa equaçãozinha já. A frequência é igual ao inverso do período. Ou o período inverso da frequência, né? Tanto faz. Ou período vai ser o inverso da frequência. Ou ainda, você poderia colocar aqui, período vezes a frequência é igual a 1. Tá bom? Então nós vamos ter essa relaçãozinha. Eu vou manter isso aqui, tá? Sempre assim, tá? O produto do período e a frequência é igual a 1. Isso eu vou colocar lá naquele formulário do início. Nossa primeira formulinha, período vezes a frequência é igual a 1. Essa é a nossa primeira fórmula. Então, falando agora das unidades, olha, as unidades de frequência mais utilizadas na física é o RPM. RPM é rotação por minuto, quer dizer, trabalhado em minuto. E o Hertz, né, que é o sistema internacional que eu já
acabei de falar com vocês. Então aqui nós temos um probleminha que é o seguinte: transforme 1 RPM para Hertz. Aqui nós vamos ter uma formulinha simples, tá? Porque nós vamos poder fazer isso direto. Mas como é a primeira vez que eu estou fazendo, olha bem, vamos desenvolver isso. Então eu vou arrumar uma regra de 3 simples aqui. Olha, eu vou colocar assim, ó, voltas e tempo. Se ele dá uma rotação por minuto, o que significa isso? Que ele vai dar uma volta no tempo de 1 minuto. Mas em vez de colocar 1 minuto aqui, eu não estou querendo passar para Hertz, que é segundo. Então, em vez de botar 1 minuto, eu vou colocar 60 segundos. Então, uma rotação por minuto é uma volta em 60 segundos. Tá? Aí, como eu quero saber a frequência, eu quero transformar isso para Hertz. Tá? Qual vai ser a pergunta? Em 1 segundo, que é uma unidade de tempo, qual será a frequência? Qual será o número de voltas? Vai ser uma regra de 3 simples aí. Tá? Então você vai notar o seguinte, olha, 60 vezes a frequência, né? Vamos resolver essa regra de 3. 60 vezes a frequência é igual a 1 vezes 1, que vai dar 1. Então a frequência equivale a 1 sobre 60 rotação por segundo, ou voltas por segundo, ou hertz. Tá? Então a ideia aqui é te mostrar o seguinte: para você transformar 1 RPM para hertz, basta você pegar o 1 e dividir por 60. Tá? Está transformado. Você passou de rotações por minuto para rotação por segundo. Então basta dividir por 60. Se fosse 2 RPM, você teria aqui 2. Em vez de pegar 1 e dividir por 60, você teria que pegar 2 e dividir por 60. Porque seria a mesma coisa, que é a mesma formulinha. Ele teria dado 2 voltas em 60 segundos. Tá? Então você teria aqui 2 no numerador. E aí sucessivamente. Tá? Então, para se transformar RPM para Hertz, basta você dividir por 60. Tá? Agora, se você quiser passar Hertz para RPM, você vai fazer o contrário, né? Você vai multiplicar por 60. E aí fica simples. Como na maioria das vezes essas são as unidades mais utilizadas, tá? Isso aí vai fazer com que você ganhe tempo, conhecendo essa propriedade aí. Tá legal? Vamos ver aqui o que tem a seguir. Olha bem. Nós temos aqui uma tabelinha, tá vendo? Se o período for dado em segundo, a frequência vai ter rotação por segundo, que nós chamamos de hertz. Se o período for dado em minuto, a frequência vai ser RPM, fica assim mesmo, rotação por minuto. Se for dada em hora, vai ser rotação por hora, aí você coloca RPH. Se for dia, por exemplo, você poderia colocar aqui, rotação por dia, RPD. Tá? Aqui vem o que nós comentamos aqui em cima, para passar de RPM para Hertz, basta dividir por 60. E aqui algumas curiosidades, tá? O movimento, por exemplo, período, né? Translação da Terra. A Terra vai dar uma volta em torno do Sol em 365 dias. Então, o período do movimento da Terra em torno do Sol é de 365 dias. Tá bom? Se você quiser essa frequência aqui, seria 1 sobre 365, rotação por dia. Tá? Seria a frequência da Terra em torno do Sol. Tá? O movimento de translação da Terra. Aí. A rotação da Terra, ela dá uma volta em torno do eixo em 24 horas. A gente sabe que não é exatamente 24, mas a gente aproxima. Né? Ela dá uma volta em torno da Terra em 24 horas. Então, a frequência seria 1 sobre 24 da hora. Tá? A volta completa do ponteiro das horas. Tá? Qual que é o ponteiro das horas aqui? Olha, esse ponteiro aqui, o menor, né? O ponteiro das horas, ele vai dar uma volta completa em 12 horas. Tá? A volta completa do ponteiro dos minutos, que é esse maiorzinho aqui, ele vai dar uma volta completa em 1 hora. E os segundos, ele dá uma volta completa, né? O segundo é esse que está rodando aqui, olha, ele vai dar uma volta completa em 1 minuto, tá? Ou 60
segundos. Ok? Bom, a partir daí, vamos para dois exercícios. Um corpo realiza um movimento circular e uniforme. Completa 10 voltas na circunferência a cada segundo. Qual o seu período e a sua frequência? Olha bem, se ele completa 10 voltas na circunferência a cada segundo, isso não é frequência? Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Então eu já estou dando a frequência aqui para você. Você tem aqui que a frequência é igual a 10 rotações por segundo, 10 voltas por segundo, ou 10 Hz. Tá? Qual o período e qual a frequência? Então a frequência já está dada, 10 Hz. Tá? E o período? O período no inverso da frequência? Você sabe que o período é igual a 1 sobre a frequência. Isso significa, então, que o período vai ser igual a 1 sobre 10, o quê? Como a frequência está em Hertz, sistema internacional, o período é tempo, vai ser dado em segundo. Aí está a resposta do período. Tá bom? Número 2. A hélice de um ventilador executa 1.200 rotações por minuto. Olha que novamente eu estou te dando a frequência. Frequência é igual a 1.200 RPM. Determine o seu período e a sua frequência no sistema internacional. Então eu quero o período e a frequência, mas porém no sistema internacional. Tá? Então primeiro, como já foi dada a frequência em RPM, né, vamos para a frequência. A frequência será igual. Bom, para passar RPM para Hertz, o que você faz? Divide por 60. Então você vai simplesmente pegar o 1.200 e dividir por 60. Simplificando aqui, 120 dividido por 6 vai dar 20 Hz. Então, a frequência é igual a 20 Hz. Bom? Frequência achada. E o período? Como o período é o inverso da frequência, então nós teremos que o período será igual a 1 sobre 20 segundos. Esta é a resposta do período. Tá bom? A relação do radiano com o número π. Um dos pré-requisitos para esse capítulo, trabalhar com movimento circular uniforme, é você trabalhar com ângulos em radiano. Tá? Se você não lembra como se trabalha, ou nunca aprendeu isso, eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? A origem do radiano e a relação do π, né, com o radiano, que é a relação que nós temos, que quando você trabalha com radiano, na maioria das vezes você está colocando π ali no resultado. Tá? Então qual é essa relação e mostrar de onde vem essa relação. Isso vai ser muito importante, você entendendo essa relação, tá? Você vai entender já o porquê de algumas equações que nós vamos trabalhar aqui no movimento circular uniforme. Tá? Então vamos lá, o número π ele vai nascer da própria circunferência. Vamos supor que você tem uma circunferência de raio R. Se você pegar esse raio R e colocar ele aqui na periferia da circunferência, um arco de circunferência com o mesmo tamanho de um raio, irá aparecer aqui um ângulo de 1 radiano. Tá? Só voltar um pouquinho aí, tá? Normalmente a gente trabalha em grau, né? Você sabe que a circunferência tem 360 graus. Como é que surgiu isso? O homem pegou a circunferência e dividiu em 360 partes iguais. Cada parte ele chamou de 1 grau. Depois ele pegou esse 1 grau, dividiu em 60 partes iguais, que chamou minuto. Depois o segundo também, né? Cada minuto dividido em 60.
60 partes iguais. Então ficou grau, minuto e segundo. Agora o radiano ele vai nascer da própria circunferência. Então olha, imagine, você tem uma circunferência de raio R. Vamos pegar o comprimento desse raio R e colocar esse comprimento de um raio como um arco de circunferência. Então vou ter que curvar ele ali, né? Você poderia, por exemplo, como experiência, pegar um fio do tamanho de um raio ali, corta o fio do tamanho de um raio e faz esse fio na periferia da circunferência ali, né? O mesmo comprimento. Você teria que fazer esse movimento com o fio agora, que você vai ver aí. Tá? Então, olha, eu tenho um arco de circunferência aqui que equivale ao mesmo tamanho de um raio. Não formou um ângulo aqui? Esse ângulo daqui é de 1 radiano. Então eu tenho um ângulo aqui, olha, de 1 radiano. Se eu pegar outro arco, eu terei agora 2 radianos. Não? Ou seja, mais 1 radiano. Mais 1 radiano, eu tenho agora 2 radianos. Vamos pegar mais um arco. Agora eu terei 3 radianos, sendo que esse ângulo aqui, então, foi mais 1 radiano. Ok? Aí observe que ficou faltando um pedacinho para chegar nos 180 graus, que é metade da circunferência. Tá? Então, para chegar em 180 graus, você vai ter esse pedacinho. Aí tem aquele detalhe, tá? Se eu pegar a metade de um arco, eu vou ter aqui a metade de um radiano no ângulo. Se eu pegar a terça parte do arco, eu vou ter a terça parte do radiano. Então, o homem mediu quanto faltava para chegar aqui em 180 graus. Calculando esse pedacinho que estava faltando, ele chegou à conclusão que esse pedacinho valia cerca de 0,14159 do raio. Que conclusão então que a gente chega? Que esse ângulo que está faltando para completar os 180 graus aqui vai equivaler a 0,14159 de radiano. 0,1415 do radiano. Ok? Então o que você conclui aqui? Olha, que 180 graus, que é a metade de uma circunferência, 180 graus equivale a 1, 2, 3,14159 radiano. Só que esse número 3,14159 é o famoso número π. Tá? Então, o equivalente a 180 graus em radiano, a gente fala que é π radianos. Π radianos equivale a 180 graus. Tá bom? Se você pegar a circunferência completa, nós teremos 2π radiano. E assim sucessivamente. Basta você fazer uma regra de 3, dependendo do ângulo que você tem na mão. Você vai fazer uma regra de 3 assim, 180 graus é π radiano. Vamos supor que você queira 60 graus. 60 graus vai ser x. Ok? Mas por que eu gosto de mostrar isso, tá, normalmente para os meus alunos? Porque você vai ver o seguinte, vamos supor que eu te falasse que essa circunferência tem um raio de 2 metros. Se ela tem um raio de 2 metros, se eu percorrer aqui fora da circunferência um arco de 1 radiano, tá, equivalente a um ângulo de 1 radiano, quantos metros eu vou percorrer aqui fora? Eu não vou percorrer o mesmo valor do raio? Vou percorrer os 2 metros. Tá? Então, se eu pegar meio radiano, eu vou andar metade do raio. Se o raio tinha 2 metros, eu passo a andar 1 metro.
Então, qualquer ângulo que eu pegue aqui em radiano, vamos chamar esse ângulo, por exemplo, de θ, tá? Qualquer ângulo que eu pegar aqui em radiano e multiplicar pelo valor do raio, eu terei lá fora a posição do móvel. Ou eu ainda poderia ir mais longe. Se eu pegar um deslocamento qualquer aqui angular, Δθ, e multiplicar pelo raio, eu terei lá fora um deslocamento escalar. Tá? Voltando a reforçar, vamos supor que eu tenho um raio de 2 metros. Tá? Se eu ando 2 radianos, eu não vou andar 4 metros aqui fora? Tá? Eu tinha um ângulo eu tinha um raio de 2 metros. Então, olha, se eu ando 2 radianos, eu teria aqui, ó, Δθ 2 radianos, vezes o raio de 2 metros, 2 vezes 2 daria 4. Eu estaria andando 4 metros lá fora. Então vai ser muito importante você conhecer o raio e o ângulo. Tá? E daí, isso aí vai facilitar para você entender várias coisas mais para frente aí. Tá? Que eu vou sair demonstrando e aí eu reforço esse comentário aqui. Bom, como eu comentei, se 180 graus equivale a π radiano, se você der a volta então na circunferência, 360 graus será o dobro, né? Então você vai ter equivalente a 360 graus, 2π radianos. Tá? Vamos fazer exercício agora, você vai ver que simplesmente é usar uma regra de 3. Eu vou resolver o primeiro exercício e se fosse você dava uma pausa e faria a letra B e a letra C e depois roda o programa, só para ver se você entendeu direito. Tá? Então transforme os seguintes ângulos em radiano. Vou fazer o primeiro, 30 graus. 30 graus equivale a quantos radianos? 180 graus equivale a π radianos. Π radiano. Então 30 graus vai equivaler a quantos radianos? Ok? Uma regra de 3 simples. E aí você simplesmente vai ter que 180 vezes x é igual a 30 vezes π, ou 30π. Passa o 180 dividindo, x será igual a 30π dividido por 180. Simplificando aqui, olha, 18, não dá para simplificar 18 por 3, ó, 3 por 3 vai dar 1, 18 por 3 vai dar 6. Então nós temos como resposta que 30 graus equivalem a π sobre 6 radianos. Tá? Esse é o ângulo equivalente a 30 graus, escrito em radianos. Ok? Se você pegar aqui, por exemplo, o π, eu falei que π equivale a 180 graus, né, quando você está trabalhando aí em ângulo, né? Em graus. Então, se você pegar 180 e dividir por 6, você chegar a um valor de 30 graus. Dá para você verificar assim, né? Como π é 180, 180 por 6, 30. Então, bateu. Dá uma pausa agora no vídeo, faz aí 45,90 e depois roda o vídeo para ver, tá? Eu vou fazer a solução rapidinho. Solução, então. Velocidade angular. Poderíamos ter no título aqui também como se fosse velocidade angular média.
Mas a partir do momento em que estamos estudando o movimento circular uniforme, a velocidade angular média vai ser igual à velocidade angular instantânea no momento, pois a velocidade é constante, né, em módulo aí, vamos dizer assim. A velocidade angular normalmente a gente representa então ela pela letra ômega, tá? É um W. Tá? No português, por exemplo, W tem som de V, né? Então, para diferenciar da velocidade comum, velocidade escalar, que seria o V. Tá? Então, nós vamos chamar de velocidade angular média, representando por ômega. Bom, a velocidade angular média, na verdade, o próprio nome fala, né? É a velocidade do ângulo. À medida que essa partícula gira em movimento circular uniforme aqui, o ângulo vai abrindo, né? Ele vai aumentando. E essa velocidade angular em radiano, num tempo segundo, né? Seria radiano por segundo, ela vai nos dar então a rapidez com que esse ângulo está abrindo. Tá? Então vamos supor, a partícula está aqui nesta, ou essa posição aqui poderíamos chamar do zero radiano. Né? A partícula vai começar por aqui, porque ela vai girar em movimento circular e uniforme. À medida que essa partícula gira, olha, ela vai, tá? Vamos supor que a partir daí eu dispare um cronômetro. Eu vou supor essa posição como a minha posição inicial. Vou chamar de S0. Essa posição inicial S0, que na verdade é a distância daqui até aqui, né? É o tanto que a partícula andou aqui na periferia da circunferência. Essa posição inicial vai equivaler para mim aqui a um ângulo inicial que eu vou chamar de θ0. Tá? Vamos continuar o movimento. Como essa partícula vai sair daqui, deixa eu reproduzir aqui, vou colocar, olha, anteriormente ela estava aqui nesta posição. Continuando o movimento, após um intervalo de tempo, ela vai estar agora nesta nova posição. Anteriormente, ela estava aqui. Agora, ela está nessa nova posição. Para essa nova posição, eu terei aqui fora uma posição escalar, né? Que está aqui fora, e essa posição escalar vai equivaler como um ângulo aqui, olha, eu vou ter um ângulo aqui maior, né? Que eu vou chamar de ângulo θ. Bom, houve aqui um deslocamento escalar, afinal de contas a partícula veio daqui até aqui, ó. Houve aqui um deslocamento escalar. Esse deslocamento escalar vai estar amarrado aqui, olha, a um deslocamento angular, Δθ. Tá? Lembra-se, a velocidade escalar não equivaleria a ΔS sobre ΔT? Isso foi estudado lá nas primeiras aulas, né? A nossa velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. A velocidade angular média vai ser dado por variação do ângulo, Δθ, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Esta é a nossa formulinha para velocidade angular média ou velocidade angular a partir do momento em que a velocidade angular é constante, né? No caso do movimento circular e uniforme. Ok? Essa então é a nossa nova equação que nós vamos colocar lá no início do meu formulário. A minha próxima fórmula então é ômega, velocidade angular equivale a variação do ângulo, Δθ, dividido por ΔT. Ok? Bom, tem mais um detalhe. Vamos supor que esse corpo desse uma volta na circunferência. Então eu vou colocar aqui, olha, para uma volta.
colocar uma volta completa, tá? Para uma volta completa, quanto que vai valer Δθ? Variação do ângulo. Para uma volta completa, Δθ em radiano, né? Que você poderia falar assim, é 360 graus. Só que você não pode trabalhar em graus, você tem que trabalhar em radiano. O Δθ será 2π radianos. Em quanto tempo ele dá uma volta completa? Aí que está o negócio. Você poderia também falar assim, depende da velocidade, depende do tamanho da circunferência. Só que esse tempo para dar uma volta completa, ele tem um nome especial que é período. Nós já vimos isso anteriormente aí. Então essa fórmula aqui, ela pode ganhar então outra cara. Olha, ômega será igual a, se você substituir isso, o Δθ vai ser 2π. E o ΔT vai ser período. Tá? Isso seria uma outra formulinha para a velocidade angular. Quando você tem um movimento circular uniforme, tá? O tempo de cada volta não vai variar, então vai ser um período. Então, se você conhece o período, você já acha direto a velocidade angular. Tá? Mas eu prefiro até colocar outra formulinha aqui, que é em relação à frequência. Tá? Em vez de período, você sabe que a frequência é o inverso do período, não é? Tá? Então, o período é o inverso da frequência. Então, se você jogar aqui, olha, ômega é igual a 2π dividido pelo período. Quem que é o período? É o inverso da frequência. Olha, isso aqui, divisão de fração, você não multiplica invertido? Então você vai ter que ômega será igual a 2πf. Esta é a nossa próxima formulinha que nós vamos colocar lá na frente. Tá? Ou seja, se você conhece período ou frequência, facilmente você calcula a velocidade angular. Então vamos colocar aqui na frente que a velocidade angular, ômega, também pode ser dada por 2πf. Vamos guardar essa. Tá? A nossa terceira equação. Tá? Aquele negócio, se eu te der o período, basta você dividir pelo período aqui. Né? Você não coloca a frequência, seria 2π pelo período. Ok? Se você conhece a primeira, é só substituir aqui. Agora vamos falar na velocidade linear. Tá? A velocidade linear, você também, nós já comentamos lá na parte de vetorial, né? Ela será tangente à trajetória. Então ela tem vários nomes, velocidade linear, escalar ou tangencial. Tá? Você tem esse corpo aí que está girando em movimento circular uniforme. Vou parar aqui o corpo. Olha, nesse ponto aqui, o corpo ele vai ter uma velocidade tangencial à trajetória. Então eu vou colocar o corpo aqui, tá? Nessa posição, né? Você sabe que a velocidade é tangencial, afinal de contas a velocidade é vetorial, mas o módulo desse vetor vai te dar a velocidade linear, que é a velocidade real nesse ponto aqui. Então vamos colocar aqui, que aqui você tem a velocidade vetorial, mas o módulo dessa velocidade vetorial vai ser a velocidade escalar, ou a velocidade tangencial. Bom, eu vou partir aqui da equação anterior. Tá? Olha, ômega, né, Δθ sobre ΔT, vou repetir isso aqui. Ômega é igual, ou seja, a velocidade angular é igual à variação do ângulo dividido por ΔT. Tá? Agora lembra que eu coloquei lá atrás, que eu comentei com vocês, olha, se você pegar, por exemplo, o ângulo θ e multiplicar pelo raio, você vai obter a posição lá fora. Se eu pegar a variação do ângulo Δθ e multiplicar pelo raio, eu terei o deslocamento escalar lá fora.
Tá? Como eu estou querendo a velocidade linear, que seria a velocidade aqui fora, se eu multiplicar Δθ vezes raio, eu vou ter aqui ΔS. E ΔS por ΔT vai ser a velocidade que eu estou procurando. Só que para multiplicar aqui pelo raio esse membro, eu tenho que multiplicar o outro membro também, né? Eu não posso simplesmente pegar Δθ sobre ΔT e multiplicar pelo raio. Eu tenho que multiplicar o primeiro membro também. Tá? Então o que nós vamos ter aqui? Ó? Ômega vezes o raio será igual. Olha, Δθ vezes o raio é ΔS sobre ΔT. Eu vou repetir aqui, ó. Lembre-se, ΔS é isso aqui, ó. Δθ vezes o raio. Isso aqui é ΔS. Tá? Então, ΔS sobre ΔT. Mas ΔS sobre ΔT não é velocidade linear, velocidade escalar? Então você vai ter aqui, ó, que ômega vezes o raio é igual a velocidade escalar. Tá aí a nossa nova formulinha, tá? Então você já sabe que V é igual a ômega vezes o raio. Tá aí. Tá? A nossa quarta formulinha. Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Vamos ver agora a aceleração centrípeta e a função horária angular, que são as duas equações que estão faltando para completar as nossas 6 equações lá. A aceleração centrípeta já foi estudada na aula 4 de cinemática vetorial. Lá eu demonstro a aceleração centrípeta. Vamos lembrar o que é a aceleração centrípeta. Vamos parar aqui. Olha, quando o corpo está nessa posição, né, suponha, ele está girando aqui em movimento circular uniforme. Você sabe que quando o corpo está nessa posição, a velocidade ela é tangente à trajetória. Então eu teria aqui um vetor velocidade. Então nessa posição o corpo vai estar girando com o vetor velocidade. Bom, continuando a girar, vai ter um momento que ele estará em outra posição, mas com a mesma velocidade em módulo. Tá? Mas nessa posição, a velocidade vetorial do corpo vai ser tangente à trajetória. Então, nessa posição aqui, ele estaria mais ou menos indicando para cá. Ou seja, eu não posso chamar esse vetor do mesmo vetor velocidade. Em módulo ele tem o mesmo valor, mas aqui ele já teria que ser, então, o vetor V', né? Porque a direção é outra. O que está acontecendo? O módulo de V é igual ao módulo de V'. Tá? O valor, né, o módulo da velocidade não varia, não muda. O vetor velocidade está mantendo o mesmo valor, porém, ele está mudando de direção. E quando o vetor velocidade muda de direção, é porque existe uma aceleração. Esta aceleração nós iremos chamar de aceleração centrípeta e ela estará apontada sempre para o centro da trajetória. Você vai imaginar sempre uma circunferência para o centro da trajetória estará a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é um vetor. A aceleração centrípeta é um vetor, que vai ser sempre perpendicular ao vetor velocidade. Ok? E o valor dessa aceleração centrípeta, que já foi demonstrado em aulas anteriores, aí, eu falei, acho que a aula 4, né? É dada por velocidade elevado ao quadrado dividido pelo raio. Esta é a fórmula da aceleração centrípeta. Bom, você já sabe aí no anterior, né, na página anterior aí, a velocidade não é igual à velocidade angular vezes o raio? Então você pode escrever essa fórmula também de outra maneira. Olha, a aceleração centrípeta vai ser igual.
Olha, no numerador ali é velocidade elevado ao quadrado, mas a velocidade é ômega r. Então ficaria assim, ó, ômega r elevado ao quadrado dividido pelo raio. Se você resolver isso aqui, a aceleração centrípeta será igual a ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado dividido pelo raio. Simplifica aqui, olha. Aceleração centrípeta será igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Olha, nós iremos usar muito essa formulinha aqui mais adiante aí no curso, tá? Principalmente no segundo ano, quando você estiver trabalhando com ondulatória, ondas, ok? Movimento harmônico. Muito bem. Mas eu vou colocar lá na primeira página, tá, essa equação aqui para aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r. A partir dela, conhecendo essa, que nós já conhecemos lá, você pode chegar nessa daqui. Então vamos colocar aqui a nossa quinta equação, que a aceleração centrípeta é dada por v ao quadrado dividido por r. Mas voltando aqui, também eu tenho a coloquei aqui como título, função horária angular. Tá? Como é que eu vou chegar nessa função? Olha, escalarmente aqui fora, se o movimento é uniforme, movimento circular uniforme, eu não poderia ter S é igual a S0 mais VT? É a equação do movimento uniforme. Mas lembre-se, tudo que eu tenho aqui dentro angularmente em radiano por segundo, ou radiano, se eu multiplicar pelo raio, eu não vou ter escalar lá fora? Por exemplo, ângulo, radiano, multiplicado pelo raio vai ser posição. A velocidade angular multiplicado pelo raio vai ser a velocidade escalar. Temos isso aqui, ó. Tá? A aceleração angular, que eu não estou falando nisso agora, não vou falar mais adiante, vezes o raio vai me dar aceleração escalar lá fora. Então tudo que eu tiver lá fora, se eu dividir pelo raio, eu vou obter aqui dentro. Então, olha, se eu pegar essa equação toda aqui e dividir ela pelo raio, dividido pelo raio, eu terei aqui, ó, posição dividido pelo raio é igual posição inicial dividido pelo raio, mais velocidade dividido pelo raio, vezes o tempo. Tá? Tive que dividir pelo raio ambos os membros. Né? A posição lá fora dividida pelo raio vai me dar a posição angular lá fora, que eu chamo de θ. A posição inicial escalar dividido pelo raio vai me dar a posição angular inicial lá dentro. A velocidade escalar lá fora, dividido pelo raio, vai me dar a velocidade angular lá dentro. Vem daqui, né? Olha, a velocidade escalar dividido pelo raio vai me dar ômega. Então você vai ter assim, ó, mais ômega vezes t. Olha como ela não lembra a fórmula S igual a S0 mais VT, para movimento uniforme. Só que em vez de estar trabalhando com S posição escalar, você vai estar trabalhando com θ, que é posição angular. Na verdade, é o ângulo. É a posição em relação ao ângulo. Tá? Então, θ é igual a θ0 mais ômega-t. Tá? Bom, aí, gente, ó, lembrando, tá? Um ômega, por exemplo, velocidade angular, vai ser dada em radiano por segundo, se o tempo tiver segundo. Se o tempo tiver minuto, poderia ser radiano por minuto. Ok? A aceleração centrípeta no sistema internacional é 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Poderia ser quilômetro por hora ao quadrado. Depende tudo de como você está trabalhando. Se o raio está em metro, está em quilômetro, tá? A velocidade, na maioria das vezes, vai estar em radiano por segundo, mas poderia estar em radiano por hora, e aí você vai ver como você dá a resposta. Ok? Nós vamos ver isso aí agora nos exercícios. Bom, vamos colocar então a nossa última equação para fechar o nosso formulário aqui. A última equação é θ é igual a θ0 mais ômega-t.
que lembra a equação horária do movimento uniforme S igual a S0 mais VT. Só que aí nós estaremos trabalhando com ângulo. Então, gente, está aí ó, o nosso formulário, aquilo que eu falei no início da aula, tá? São 6 equações. Você resolve qualquer problema de movimento circular uniforme se você conhece essas 6 equações e, logicamente, conhece cada um desses termos aí. Tá bom? Você vai ver o seguinte, normalmente é dado período e frequência, e o período ou frequência, tá? E o raio. Com período e frequência, você já calcula o ômega. Com o ômega e o raio, você já chega na velocidade. E aí você pode calcular a aceleração centrípeta. Tá? Então isso aqui, ó, as fórmulas estão interligadas. Guardando essas 6 equações, você consegue resolver qualquer problema. Ok? De movimento circular uniforme. Né? Então, vamos aos problemas.